Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e pedirmos a Deus, Ele ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Estamos de volta dos estúdios da TV Metrópole News, hoje recebendo o Jefferson Santos, ele que está à frente de um projeto social chamado Jornada Vida Sem Drogas, um projeto social que visa ajudar pessoas que estão em situação de dependência química. Seja muito bem-vindo, muito boa tarde, Jefferson. Obrigado a todos. Boa tarde, primeiramente. Obrigado pelo convite, quero agradecer aí à TV, a disponibilidade para a gente poder falar desse assunto, que é um assunto que acaba que hoje, infelizmente, em quase todos os lares, a gente tem pessoas em estado de dependência química, ou envolvida direta ou indiretamente com as drogas. Infelizmente, esse é um assunto muito sério, sabe? Que o nosso programa, a cada dia que passa, ele vem trazendo exemplos de histórias cada vez mais complexas, ligadas à dependência química, à dependência do álcool, pessoas em situação de rua, em situação de vulnerabilidade. E esse é um assunto, como você disse, está presente a cada vez mais, né? Isso. Nos lares das pessoas, e realmente é um assunto que interessa muita gente. Queria entender, primeiramente, como é que começou tudo isso, viu, Jefferson? Como é que você se meteu nessa história aí de ajudar pessoas que estão passando por esse problema de situação de dependência química? Ok. Então, Solomão, é até interessante quando a gente escuta essa pergunta, porque só quem já foi desse mundo que se interessa por isso, né? Eu fui dependente químico durante 13 anos e durante o meu processo de dependência química, eu fali 3 empresas e eu cheguei a ponto de ir para a rua e revirar lixos, comida do lixo, roubar de pessoas amadas, de pessoas da família. Tudo isso me levou a passar por um caminho não tão legal de vida, né? A minha história, a minha família é uma família muito abençoada, só que em um período da nossa vida foi um pouco desconcertada a família. Eu sou fruto de um estupro, então a minha mãe muito jovem na época, e aí desencadeou um problema dentro da família, e aí gerou ali uma confusão mental entre a casa e depois uma separação dos meus avós com quem eu morava. Uhum. Então eu fiquei um pouco ali sem proteção, digamos assim, e no processo de separação fiquei morando com a minha avó, que iniciou um processo depressivo. E ali eu sofri um abuso sexual com 8 anos de idade, onde é que esse abuso foi com requintes de crueldade. A pessoa era uma pessoa conhecida da família, enquanto ele estava no processo, depois que ele finalizou todo o processo ali de abuso, ele me ameaçou com um facão e cortando uma árvore, falou que ia fazer aquilo com todo mundo que eu contasse. Então aí começou a desencadear vários problemas emocionais depois disso. Uhum. E uma coisa que eu me recordo, que ele, enquanto fazia isso, ele urinava em mim, ria, sabe, cuspia. E depois disso, vários problemas vieram desencadeando na minha vida. Aí eu iniciei um processo de agressividade na escola, fui expulso de várias escolas. Com 12 anos, a minha mãe percebeu que eu não estava normal. Uhum. Aí ela me levou para morar com ela. Até então eu morava com a minha avó. E quando eu fui morar com a minha mãe, a gente morava em Anápolis, né, com uma cidade próxima aqui. E nesse processo eu conheci uma pessoa envolvida com drogas e iniciei levando mochilas carregadas de maconha de um lugar para o outro. Então, com 12 anos foi meu primeiro contato com as drogas. Aí depois, com 13 anos, eu comecei a fumar maconha, aí comecei a mesclar maconha com a merla, que era uma droga que tinha alguns anos atrás. E aí, com 15 anos, envolvi com a cocaína. E aí, com 17 anos, eu desencadeei um descontrole emocional, porque juntou drogas, bebidas, e aí tive uma tentativa de suicídio com 17 anos, por ter perdido o controle da situação. Aí iniciei um processo, né, de busca de autoconhecimento.
Consequentemente, veio as debilitações físicas. Eu desenvolvi uma úlcera, problemas de saúde nos rins, no fígado, por conta da bebida e os vários anos. Até que com 23 anos eu me vi numa situação que não tinha mais para onde sair. Para todos os lados que eu olhava, não tinha mais saída. Aí eu cheguei no ponto de mais tentativa de suicídio. Onde é que eu tentei mais uma vez, não consegui. Passou um período, eu iniciei um processo depressivo que eu fiquei dentro do quarto sem sair para nada durante um período de 20 dias. Depois de vencer esse período, eu tomei veneno. E aí foi onde é que eu dei entrada no hospital e foi a virada de chave. Depois que eu saí do hospital, eu fui convidado para participar de um evento da igreja chamado Encontro com Deus. E lá eu tive acesso ao método de recuperação natural. E depois que eu passei por esse processo, eu comecei a estudar. E eu queria entender por que que aquilo acontecia. Por que que as pessoas ficavam tão presas naquela situação. Você se interessou em estudar esse processo, esse tratamento? Eu me interessei em estudar o porquê que a droga aprisionava tantas pessoas. Entendi. Sabe por quê? Porque era assim, ó, eu tava bem, e aí de repente eu surtava e eu saía pegando o que tinha e vendia. Entendi. Lá em casa várias vezes. Na época, hoje eu tenho 16 anos de casado, vou fazer 17 esse ano agora. E eu tinha uma filha de 4 anos, ainda tem, porque ela é viva, né? Então, ela tava com 4 anos na época, com depressão. A minha esposa com depressão, a minha mãe com depressão. E a gente passava momentos bons, só que assim, do nada eu surtava. Vinha o processo de fissura, abstinência no 12, e eu saía vendendo tudo que tinha. Entendi. Então a gente vendeu tudo que tinha em casa. Na verdade a gente não, eu, né? Eu vendi tudo que tinha em casa para as drogas. Comecei a roubar das pessoas da família, depois fui pra rua, me envolvi com criminalidade, com assalto à mão armada, até que de fato eu percebi que, cara, tava errado aquilo ali. Por que que aquilo acontecia? Eu queria entender o que acontecia dentro da mente para aprisionar as pessoas naquele estado. Rapaz do céu. Que história incrível, hein, rapaz? Você chegou ao fundo do poço, pode-se dizer, né? E eu uso um termo muito interessante, porque muitas pessoas, elas usam esse argumento. Tô no fundo do poço. E o fundo do poço é o ponto de vista. E qual que é a única vantagem de você estar no fundo do poço hoje? A única vantagem é que no fundo do poço, o único lugar que você pode olhar é para cima. É para cima. Então ali você tem as opções. Ou você prosta e espera a morte, ou você acorda e segue em frente. E a neurociência fala o seguinte: o ser humano ele é muito adaptável. Tudo que você consegue pensar, você consegue realizar. E depois que eu passei pelo esse processo, esse encontro com Deus, eu tive o meu processo. Eu sempre tive uma crença religiosa muito forte, independente dos termos. É um dos principais pressupostos de uma recuperação saudável, você ter uma crença sistêmica muito forte. E todos nós temos o nosso sistema de crenças individuais. E dentro do sistema de crenças, nós temos a pirâmide dos níveis neurológicos. Então a gente trabalha vários níveis de crenças. E eu quis entender o que acontecia. Porque, cara, não faz sentido eu me perder por uma coisa que foi criada, alguma coisa dessa forma. E eu queria entender o que acontecia dentro da mente que levava as pessoas a ficarem presas naquele processo. Ou seja, você saiu de um estágio ali de dependente químico, né? De uma pessoa ali que teve a vida toda devastada pelas drogas, a um estágio de estudioso, né? Do porquê que isso acontece, do porquê que as drogas aprisionam tantas pessoas. Então você passou, a partir do momento que você se viu aí que nessa situação de que não tinha mais saída, não tinha mais para onde ir, você resolveu dar a virada na sua vida. E aí você começou a estudar. É isso mesmo? É uma coisa que eu até gosto de ressignificar, até para as pessoas que vão assistir elas entenderem. Eu não gosto do termo dependente químico, né? A pessoa é um dependente químico. Eu não uso esse termo por quê? Porque você é o que você pensa. Mais à frente a gente vai falar um pouco sobre a neurociência e o comportamento, vai ficar mais claro para todo mundo. Mas é da forma o seguinte: quando eu falo eu sou, eu ataco a minha crença de identidade. Que dentro da pirâmide dos níveis neurológicos, ela só perde para a crença sistêmica. Sistêmica é aquilo que está fora do seu controle. Então quando você fala eu sou,
você descredibiliza toda e qualquer possibilidade de mudança de comportamento, mudança de padrão e mudança de vida. Então, eu uso o termo eu estou, porque eu estou equivale a comportamento. E o comportamento é muito mais fácil de ser mudado do que a identidade. Então, lá no Instituto Meu Recomeço, a gente trabalha muito essa mudança de comunicação. E sim, eu, depois de passar por todo esse processo, cara, porque depois que você vive, só quem passou sabe. Só uma pessoa que teve depressão sabe o que é. Não adianta, eu não sei se você já sofreu por alguma coisa nesse sentido, ou se você teve alguma pessoa na sua família que enfrentou esse desafio. Mas só quem já teve de perto, quem viveu de perto, e sabe o que é. É um negócio tão estranho que você... Sabe, você não tem energia para nada. E eu quis entender o que acontecia para poder ajudar as pessoas, de fato, a virarem a chave e seguir em frente. Entendi. E aí eu iniciei um processo de autodesenvolvimento, onde é que tem mais de 6 anos que eu venho estudando, especificamente a área da mente, trabalhando mentalidade e comportamento, e junto com outras formações que eu fiz na área para poder ajudar as pessoas a virarem a chave. E aí que entra a Jornada Vida Sem Drogas, esse projeto que visa ajudar as pessoas a saírem desse estado de dependência química e retomarem suas vidas. Fala um pouco sobre isso pra gente, sobre esse projeto, sobre os projetos que você tem nessa área aí de ajuda a pessoas que estão passando por esse momento. Tá. O que é a jornada? A jornada é um processo que mostra o que precisa ser feito, os primeiros passos para a pessoa conseguir recuperar o controle. Porque no processo de drogas, o que acontece? A pessoa perde o controle, ela se vê numa situação onde é que ela tira o controle dela ali e ela entrega o controle, o volante das mãos dela para outra coisa ou outra pessoa. Então a jornada é o quê? É o passo a passo das coisas que eu fiz no meu processo e que me ajudaram a largar as drogas sem precisar de clínica de reabilitação ou de medicamento. Esse processo na minha vida durou 13 anos. Durante esses 13 anos, 5 anos foi com depressão. Então, sim, foi um processo muito doloroso. E a jornada, ela ensina o quê? Ela mostra para as pessoas caminhos e portas que elas precisam abrir ou fechar para que elas não sofram o que eu sofri. Porque o que hoje a gente percebe muito? Existem 2 caminhos para as pessoas que estão enfrentando esse desafio. Ou eu vou para uma clínica, procurar ali uma internação, vou entrar no medicamento, vou seguir esse caminho, ou eu vou ter que me internar em uma clínica de alguma igreja e fazer um processo. O único caminho que as pessoas têm é esse. E o que eu percebo nesse processo? Por que hoje, infelizmente, Salomão, o índice de recuperação dentro do método tradicional é de 83%. É um índice muito baixo. E desses 83%, dos 17% que são recuperados, eles passam 3, 4, 5, 10, 15 vezes pelo mesmo processo. Ou seja, deixa eu entender, então 83% é o índice de pessoas que não conseguem a recuperação. Isso pelo método tradicional. Isso. Entendi. Hoje, o que a gente percebe muito dentro do processo? O método tradicional, que é conhecido hoje, ele trabalha muito forte... Pode continuar. Ele trabalha muito forte a desintoxicação do corpo. E o que acontece nesse processo? Ele ajuda? Com certeza ajuda. Só que o que faz com a pessoa? Ela fica na clínica, ou ela fica reclusa, ou ela fica dentro de um processo, que é conhecido, e dentro desse processo trabalha a desintoxicação do corpo. A pessoa passa ali 3, 4, 6, 10, 12 meses lá dentro, fora da realidade. Ali dentro cria-se uma bolha de proteção, que inicialmente ajuda, só que a curto prazo. Por quê? A pessoa sai com o físico bem trabalhado, forte, só que a mente raquítica, doente. E aí o que acontece? Ali tem a bolha de proteção. Então quando a pessoa está prestes aos dias de sair, inconscientemente ela já começa a sofrer de ansiedade, de medo, de pânico. Quando ela sai, o que acontece no processo de drogas? A pessoa, a droga, ela cria uma conexão neural e essa conexão neural, no processo próximo dos dias de sair, essa conexão ela é retomada. Entendi. E aí acontece, a pessoa sai da clínica ou sai da internação, tanto normal ou intensiva, quando ela está próximo dos dias de sair, ela surta, porque o cérebro retoma aquilo ali, ele não foi preparado para lidar com aquelas situações. E aí quando chega do muro para fora, que a bolha de proteção foi rompida, ela não sabe como lidar
como seguir em frente. Aí o corpo fica ocioso, a mente está fraca. Quando vem a primeira proposta, inicialmente a pessoa ainda consegue resistir 1, 2, 3, 4 propostas, só que... Acaba recaindo. Acaba recaindo. Rapaz, está muito interessante, como vocês podem ver, é um assunto que interessa muita gente, né? A gente precisa fazer um breve intervalo, a gente volta a falar sobre isso no próximo bloco, não sai daí não. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Você está assistindo TV Metrópole. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Bom, voltamos com o programa Corrente Solidária, hoje recebendo o Jefferson Santos. A gente está num papo aqui muito agradável, muito interessante, falando da reabilitação de pessoas com dependência química. Ele está nos apresentando aqui um método alternativo, que é o Jornada Vida Sem Drogas. Bom, eu achei muito interessante, a gente finalizou o bloco, Jefferson, falando dessa bolha que se cria dentro das clínicas de recuperação. Eu não quero aqui causar nenhuma polêmica, levantar nenhuma polêmica com relação a isso. Acho que é muito válido a iniciativa, né, principalmente de grupos religiosos que mantêm clínicas de reabilitação e ajudam essas pessoas. Mas, de fato, é notório que tem pessoas que passam por esse processo tradicional aí 10 vezes, 12 vezes, 15 vezes e acabam recaindo aí no mundo das drogas, não conseguem, de fato, se livrar totalmente, né, dessa doença, né, que a gente pode chamar assim, desse vício, né, que é as drogas. Esse método que você traz, né, é um método alternativo que fortalece não só o corpo, mas a mente da pessoa, né? Eu queria entender também, ele é composto de que maneira é composto esse tratamento? Ele é psicologia, neurociência, você citou aí algumas vezes a neurociência. Queria saber como é que você formatou esse processo, esse método aí de reabilitação. Como é que funciona? Primeiro, para a gente poder falar um pouco, a gente precisa entender como é que é o processo. Hoje, as clínicas, elas desenvolvem um trabalho fantástico. Elas ajudam as pessoas ali. O processo, ele funciona. Só que ele funciona a curto prazo. Por quê? Como eu tinha falado no bloco anterior, é criada uma bolha de proteção. A clínica, ela vem ali, ela desintoxica o corpo, que é o famoso DDC. Quando eu passo por esse processo de desintoxicação do corpo, eu recupero o meu físico, o meu corpo fica bacana, eu fico corado, eu volto a ter a disposição, né? E só que não se trabalha o principal, que é a mente. E já foi comprovado cientificamente pela neurociência e por várias outras metodologias que, assim como você pensa, você é. E eu vejo hoje uma falta, sabe, uma descredibilidade muito grande no processo mental do assunto. As clínicas, elas trabalham, faz um projeto, igual você falou, a gente não quer criar uma polêmica, só que assim, tem que ser um projeto em conjunto. Hoje, dentro do método que a gente trabalha, para você entender um pouco, depois que eu fiz todas as formações, eu criei o Instituto Meu Recomeço. E dentro do Instituto Meu Recomeço, de fato é o quê? É uma nova possibilidade para as pessoas recomeçarem. Então lá a gente trabalha a neurociência, o coaching, psicologia positiva, a PNL, que é a programação neurolinguística. A gente trabalha essas metodologias porque eu entendi, Salomão, que tudo parte da mente. Porque, olha só, uma coisa que eu mudo radicalmente dentro dos meus clientes ou dos meus alunos que eu atendo lá dentro do Instituto é o seguinte, um termo que as pessoas usam muito também que eu não gosto, que é a primeira coisa que eu mudo, que eu ressignifico na comunicação deles é o seguinte, eu sou dependente químico. Cara, você não é dependente químico, você está dependente químico. E quando a gente muda essa comunicação, porque olha só, você é o conjunto de programações que foram inseridas em você. Então, esse conjunto de programações que foi inserida, ele cria, primeiro, uma comunicação interna. Essa comunicação interna, ela gera um pensamento. Esse pensamento, ele vai gerar uma sensação e uma emoção. Essa sensação e uma emoção, ela vai gerar uma crença. Essa crença, ela vai abastecer uma ação que vai te levar a um resultado. Então, se a minha programação é de uma pessoa dependente química,
E assim, infelizmente, essa programação é uma programação tóxica. E hoje é trabalhado muito isso. As pessoas associaram o quê? Para mim ser ajudado ou para mim vencer o estado de dependência química, eu preciso aceitar que eu sou dependente. E dentro do Instituto Meu Recomeço, a gente muda isso. Porque eu não preciso aceitar que eu sou dependente químico. Mas eu preciso aceitar que eu preciso de ajuda. São duas coisas completamente diferentes. E as pessoas associaram isso. Só se eu aceitar que eu sou dependente, que eu sou viciado, que eu vou ter ajuda. Só que olha só, quando eu aceito isso, quais que são as crenças da sociedade hoje? As crenças é o seguinte: o dependente químico, ele é um fraco, ele é um fracassado, ele é um fedido, ele é um ladrão, ele é uma pessoa que não tem propósito, que nunca vai vencer, que nunca vai conseguir nada na vida. Isso é o que a sociedade diz da pessoa que está no estado de dependência química. E quando eu aceito isso para mim, inconscientemente, o que eu faço? Eu pego esse estado, visto esse estado em mim. E você é o conjunto de estados emocionais que você vive. Entendi. As pessoas não mudam o humor, elas mudam o conjunto de programações que estão dentro delas. E aí, quando eu assumo que eu sou um dependente, que eu sou um viciado, inconscientemente, dentro do meu cérebro, eu desligo os neurotransmissores que me dão a energia para correr atrás de uma solução. Então, dentro do Instituto Meu Recomeço, eu tenho um projeto onde é que eu faço acompanhamento com famílias, que a gente trabalha o método Meu Recomeço, onde é que a gente pega na mão da família e ajuda a família a entender todo o aspecto, e também o projeto onde é que a gente faz os pequenos grupos de autoajuda, que a gente vai ajudando a pessoa a entender as mudanças que precisam ser feitas. Ótimo. E aí a gente é baseado na neurociência. Hoje, as metodologias que a gente mais usa são essas que eu te falei. Entendi. Eu quero agora, a gente poderia ficar falando sobre esse assunto durante várias horas. É um assunto muito interessante, o método realmente é um método aí inovador. Até hoje eu não havia ouvido falar, né, nesse método alternativo. E eu acho muito interessante, tem toda a lógica, né, realmente bem interessante mesmo. Mas eu queria entender como é que entra a solidariedade aí, né? Você passou por um momento muito difícil da sua vida durante muitos anos aí, imerso nesse problema das drogas. Você, graças a Deus e graças a um método aí que você conheceu e fez com que esse método se evoluísse, né? Que ele se desenvolvesse e melhorasse, você conseguiu sair disso. E você usa isso hoje para ajudar outras pessoas. Isso. Mas você tem um projeto social voltado para essa área e um projeto comercial. Isso. Queria que você falasse um pouco primeiro sobre o projeto social e depois, evidentemente, falasse um pouco também sobre o projeto comercial. Aí para que quem está em casa e se interessa também possa saber um pouco mais sobre isso. Como é que funciona? Eu tive uma dificuldade muito grande quando eu fui procurar ajuda. Desde o meu processo, quando eu estava imerso, né, ali por conta dos desafios, a minha virada de chave aconteceu quando? Eu cheguei em casa um dia, minha esposa e a minha filha estavam deitadas no chão, porque eu tinha vendido tudo para poder usar drogas, e a minha filha chorando por fome, a minha esposa com fome. Quando eu vi aquela situação, eu falei, cara, eu preciso mudar isso aqui. E eu fui procurar ajuda. E quando eu fui procurar ajuda, eu só achei essas duas formas. Ou eu tinha que me submeter a um processo de internação, onde é que tinha algumas clínicas que eram gratuitas e outras pagas, que hoje existe um mercado muito grande nesse ponto, ou eu tinha que ir para seguir uma clínica de alguma igreja para poder fazer o processo. E eu vi essas duas alternativas. Então eu comecei a procurar. Só que quando eu cheguei lá, eu vi que eu tinha que aceitar aquilo que eu não acreditava. Eu falei assim, cara, tem que ter outra alternativa, porque não é assim, não pode ser desse jeito. Aí eu comecei a buscar na internet, comecei a buscar e estudar sobre o que estava acontecendo. E na internet eu não achei nada falando sobre um outro processo, eu só vi sobre isso. E aí eu comecei a estudar, falei, cara, eu vou me especializar nisso aqui, eu vou entender o que acontece dentro da cabeça da pessoa que leva ela nesse processo. Comecei a estudar, aí eu disponibilizei um conteúdo na internet, comecei a ajudar algumas pessoas. E várias clínicas começaram a me procurar para entender por que o processo era tão eficiente. Hoje, dentro do projeto, a gente tem um índice de recuperação de até 70%. Por quê? Porque a gente ensina as pessoas a passar por todo o processo. Ela não é só uma pessoa que está ali ao Deus dará.
ela começa a entender tudo que funciona, a ciência por trás da dependência química. Entendi. Então, quando você gera essa consciência, fica mais fácil eu identificar o gatilho, as âncoras emocionais que me levam a ter a recaída. Então, se não for trabalhado esse processo, não adianta, a coisa não vai fluir. Entendi. E esse projeto social é o início, os primeiros passos que as pessoas têm que entender. E aí entra a mudança de comunicação em casa. Hoje, infelizmente, 90% dos casos de pessoas envolvidas com drogas, o princípio foi por conta da família. Problemas em casa, falta de tempo de qualidade dos pais com os filhos, falta de carinho, falta de amor. Isso leva a um processo. E eu uso muito um termo seguinte: se você não investir tempo de qualidade nos seus filhos hoje, amanhã você vai ter que investir tempo com clínicas ou com terapias ou com medicamento. Entendi. Então, eu trabalho dentro do Instituto Meu Recomeço, a gente trabalha isso. A gente trabalha o quê? O fortalecimento dos vínculos. Entendi. Do processo. Entendi. Então, Mas família. esse projeto social, ele tem algum... ele é desassociado do projeto comercial? Isso, ele tem desassociado. Ele não tem curso para as Não tem pessoas? curso pras É um pessoas. trabalho mais de orientação. Isso, a gente faz um grupo e dentro desse grupo a gente se encontra e ali eu vou passando algumas ferramentas de coaching, de PNL, de Entendi. hipnose, onde é que a gente vai trabalhando um processo de construção de novos hábitos e desconstrução de hábitos tóxicos. Tá certo. E aí o projeto comercial, ele acontece através do Instituto Meu Recomeço, onde as pessoas elas te procuram e aí ali tem os planos que você oferece ali dentro do Instituto. Como é que é isso? O projeto comercial, como é que ele funciona? Tudo hoje tem um lado capitalista Claro. para romper. Você sabe Claro, que claro. hoje não tem nada, né? Não tem almoço grátis. Não tem. Então, todo o processo, eu trabalho também com processos familiares. Porque muitas vezes no grupo ali, a pessoa não consegue se abrir, não consegue se expor uma situação. Tive um caso lá agora de uma família, onde é que tinha abusos sexuais frequentes do pai com a filha e a mãe. Dentro desse processo, a filha era o ativo. E o pai e a mãe eram o passivo. Como é que você expõe uma situação dessa num grupo? Né? E aí, isso é um distúrbio muito grande. Então, ali, a gente desenvolve um projeto também para ajudar essas pessoas. E esse distúrbio, ele leva nas drogas, leva à bebida, leva ao cigarro. Quando a gente fala drogas, abrange várias coisas. Então, as pessoas, muitas vezes, elas não têm ali, elas não conseguem fazer em grupo. Então, a gente faz um processo individual, que é um acompanhamento de 45 a 90 dias, onde é que a gente tem encontros semanais com aquela família exclusiva. Eu não trabalho só a pessoa em si. É um trabalho individualizado. É um ali, trabalho né? individualizado, só que com um conjunto familiar. Entendi. Porque não adianta eu mudar do pescoço para baixo. Entendi. Se eu não mudar a mente. Entendi. Só porque a mente é um conjunto. Tem o mastermind da família. Então, hoje, o que atrapalha muito na recuperação das pessoas? A pessoa vai para um processo de clínica, muitas vezes ela sai de lá completamente restaurada. Só que quando ela chega em casa, o pai trata do mesmo jeito, a mãe trata do mesmo jeito, as coisas em casa estão tudo trancadas, não mudar nada. E inconscientemente aquela pessoa, ela olha e fala assim, pô, mas ninguém acredita na minha recuperação. E aí os sabotadores começam. Eu entendi. E aí a pessoa vai num processo e ela tem a recaída, por quê? Inconscientemente, as mensagens subliminares que a família condicionou para aquela pessoa é que ela não conseguiu vencer o processo. Jefferson, como eu disse, a gente poderia continuar falando sobre isso durante várias horas. Realmente é muito interessante. Eu queria que você deixasse os seus contatos, né, redes sociais, para que quem esteja nos assistindo se interesse mais sobre esse método alternativo, possa entrar em contato com você e se informar, né, ter mais informações a respeito da jornada Vida Sem Drogas. Ok. Bom, o meu Instagram é @oficial.jeffersonsantos e o contato é 62982863011. O contato do Instagram e o Facebook é o mesmo, que a gente atende, tá? A gente tem uma equipe especializada que faz esse atendimento, onde é que a gente faz ali um tira-dúvidas e a gente consegue aí ajudar, tanto da forma individual quanto da forma em grupo das pessoas. Bom, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, né? Tudo que é bom passa rápido, infelizmente. Quando o assunto é bom, o tempo voa. Quero te agradecer de ter vindo ao nosso programa, apresentar esse método alternativo muito interessante. Gostei muito de falar sobre isso, de ter mais informações, de conhecer
esse projeto e também te parabenizar, né, por desenvolver esse trabalho social em paralelo com esse trabalho comercial que você faz, de ajudar pessoas a saírem desse estado de dependência química. Eu queria que você aproveitasse aí o tempo final da nossa entrevista para deixar uma mensagem para quem nos assiste, não é? E dizer para eles que há uma saída, né? Por favor, fique à vontade. Hoje eu costumo dizer nos treinamentos que eu faço, nas palestras, que é o seguinte: uma decisão ela não te custa muito, ela te custa tudo. E quais decisões que você tem deixado de tomar na sua vida? A Jornada Vida Sem Drogas é um evento 100% gratuito que você só precisa iniciar, tomar a decisão. E eu quero até falar sobre isso, porque no dia 30 agora eu vou iniciar uma nova turma. E é online, as pessoas podem assistir de qualquer lugar do mundo. Lá no meu Instagram, @oficial.jeffersonsantos, na bio do Instagram tem um link de cadastro. É só você ir lá, cadastrar, vai iniciar na segunda-feira agora. Cara, as pessoas elas se perdem por falta de conhecimento. E talvez você está perdendo a sua casa, a sua família, os seus filhos por falta de conhecimento. Então, não desista de você. Acredite em você. Você é a única pessoa que pode mudar a sua história. Todo mundo pode olhar para você e falar que você não vai vencer, que você ainda está vencendo. No momento que você desiste de você, aí sim você perde o jogo. É isso aí, pessoal. Recado dado, né? A gente volta no próximo bloco com um quadro #Solidariedade Digital. Você não pode perder. Hoje está incrível o nosso quadro, tá bom? A gente volta depois dos comerciais.